Bom dia, hoje são 30 de julho de 2014, quarta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Estou aqui com mais um vídeo mostrando aqui o livro do teólogo Rubem Alves, né? Com o título O Deus que Conheço. Neste livro aqui, Rubem Alves, que é mestre em teologia, mostra aqui a ingenuidade, a ignorância da teologia cristã. E ele é teólogo. Teologia cristã, católica, evangélica e protestante. Pois bem, estou mostrando nos vídeos que perdemos agora em julho, aqui no Brasil, 4 cérebros privilegiados. Perdemos o João Ubaldo Ribeiro no dia 18 de julho. Perdemos o Rubem Alves no dia seguinte, dia 19 de julho. Perdemos o Ariano Suassuna, grande Ariano Suassuna, no dia 23 de julho. E perdemos Ronaldo Mourão, um astrônomo de respeito internacional brasileiro, grande Ronaldo Mourão, morreu no dia 25 de julho de 2014. Pois bem, estou mostrando aqui que coloquei em destaque o Rubem Alves, porque o assunto aqui é religião, essa grande ilusão, essa grande superstição. O Rubem Alves, por que Rubem Alves? Porque ele é teólogo, né? Fez mestrado, fez teologia no Brasil, mestrado nos Estados Unidos da América do Norte. E o Rubem Alves foi, portanto, teólogo, foi filósofo, doutorado em filosofia, psicanalista, escritor, acadêmico, professor da Unicamp de filosofia, pedagogo. Portanto, aí, Rubem Alves. E mostrei aqui no livro dele, né, o que está na página 140, né, o título A Bíblia Não Mente, em que ele aqui de forma cômica, ele mostra aqui, fala sobre uma passagem bíblica, né, aqui a Bíblia não mente, ó, veja aí, ó, a Bíblia não mente, né. Depois você dá uma pausa aí, ó, e lê direitinho aí o artigo dele, correto? Muito bem. Então sobre isso aqui eu estou tratando em alguns vídeos, né. E mostrei aqui, no vídeo anterior, né, aqui o comentário de um internauta, o Edson, né, que sempre comenta aí meus vídeos, né. O Edson está mais perdido que segue em tiroteio, né, eu sempre digo isso a ele. Gente boa, evangélico, mora em Pernambuco. Aqui ele escreveu: tudo que está acima das nuvens é visto por todo o planeta Terra, o Sol, as estrelas e todo o céu. Assim como o raio percorre e sai de um lugar para outro, assim também será com o Cristo em sua vinda. Aqui ele fez um comentário sobre outro vídeo, né, que eu expliquei direitinho. Como sempre digo, o Edson está mais perdido do que segue em tiroteio. Ele aqui fala em Cristo e a vinda de Cristo, né, porque ele é evangélico. Cristo e a vinda de Cristo, ó. Bom, vamos aqui rapidamente mostrar aqui o engano do evangélico Edson. Qualquer teólogo sério, qualquer historiador das religiões sério, sabe muito bem que Jesus nunca foi o Cristo. Jesus nunca foi o Cristo. Cristo, o Messias, era uma pessoa aguardada na época pelo povo judeu. O povo judeu aguardava a chegada de um homem forte, de um rei que iria reinar no lugar do lendário rei Davi e que iria expulsar os invasores da terra deles, da terra dos judeus, da Palestina. Então sempre foi assim em toda a história do povo judeu. Sempre o povo judeu foi dominado por outros povos. Sempre dominado por outros povos, né? O povo hebreu e depois o povo judeu. Sempre ali sob a dominação de estrangeiros, babilônios, assírios, persas, né? Romanos, etc.
É preciso, para que uma pessoa entenda o que é a Bíblia, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, é preciso que a pessoa veja a sociedade hebraica, Velho Testamento, e veja a sociedade judaica, Novo Testamento. Se uma pessoa não estudar essas sociedades, essa pessoa não vai entender a Bíblia. A Bíblia foi escrita para o seu tempo e não para o futuro. A Bíblia foi escrita para o seu tempo e não para o futuro. Então é preciso entender a sociedade naquele momento para entender a Bíblia, né? Pois bem, Cristo, o Jesus dos Evangelhos do Novo Testamento, que não é Jesus na história, mas apenas no Novo Testamento, esse Jesus aqui nunca foi o Cristo. Por que nunca foi o Cristo? É o que eu digo. Sempre o povo judeu esperava a chegada de uma pessoa forte, muito forte, que iria ser rei de Israel e iria expulsar os invasores de lá. Muito bem, nesse tempo aqui, há 2000 anos, na sociedade judaica, o povo ali aguardava a chegada do Messias, o Cristo. Muito bem, muitas pessoas, muitos homens, analfabetos, profundamente ignorantes, apareceram naquele tempo, e isso está na história do cristianismo. Apareceram naquele tempo dizendo ser o Cristo. Como o cidadão judeu nascia numa sociedade em que ele ouvia ali o pai dele e a mãe dele dizendo que futuramente iria aparecer o Cristo, o Messias, um homem forte, para expulsar os invasores da terra, como a criança ouvia isso, aí botava essa loucura na cabeça. E por causa dessa superstição, dessa ilusão, muitos homens surgiram naquele tempo dizendo ser o Cristo. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Só que todos esses que apareceram dizendo ser o Cristo morreram. Foram presos, foram torturados e foram crucificados pelos invasores. No tempo aqui do Novo Testamento, no tempo do surgimento aqui do cristianismo, a terra deles, dos judeus, era dominada pelos romanos. Os romanos estavam lá, dando as cartas. E isso revoltava o povo judeu. Eles queriam que os romanos fossem embora da sua terra. Pois bem, então aqui, nesse momento, apareceram vários homens dizendo ser o Cristo, como já mostrei aqui em vários vídeos, né? Com seus nomes, etc., né? Dizendo ser o Cristo. E todos foram presos, torturados e crucificados, mortos. O Jesus aqui foi mais um. Veja, Jesus lendário do Novo Testamento. Não estou falando do Jesus histórico. Na história, nada, quase nada. Pois bem, o Jesus aqui, como está no próprio Novo Testamento, apareceu dizendo ser o Messias. Tanto é que Mateus, naquela lenda do nascimento de Jesus, Mateus coloca ali, né? Jesus nascendo em Belém, porque o Messias, aquele que iria reinar em Israel, nasceria em Belém, como nasceu o rei Davi. Só que Jesus nunca foi rei de Israel, nunca foi o Messias, nunca foi o Cristo. E por que ele nunca foi o Cristo, o Messias? Porque Jesus fracassou. Foi mais um que fracassou, dizendo ser o Messias, o Cristo, o que iria salvar o seu povo do domínio romano. Os romanos pegaram Jesus e levaram-no à cruz. Foi morto. Os romanos mataram Jesus. Mais um. E antes, durante e depois de Jesus, o povo judeu continuou sob o domínio romano. Ou seja, a presença de Jesus aqui na sociedade judaica não alterou nada. O povo continuou sob o jugo romano. Antes de Jesus, durante a vida de Jesus, Jesus do Novo Testamento, e após a morte de Jesus,
o povo dele, judeu, continuou sob dominação romana. E no próprio Atos dos Apóstolos, temos ali, Jesus já havia morrido, temos ali mais um ser humano, judeu, apareceu dizendo ser agora o Messias, porque Jesus já havia morrido também. Mais um, o Teudas, e está nos Atos dos Apóstolos, e morreu da mesma forma, o Teudas. Então, esse negócio de Cristo é completamente mais uma ilusão. Jesus nunca foi o Cristo, porque o Cristo aguardado era aquele que iria substituir o rei Davi, que iria nascer em Belém e que iria ser rei de Israel e que iria expulsar o invasor da sua terra. E nenhum deles conseguiu fazer isso. Então, nada de Jesus ligado a Cristo. E pior, Jesus nunca virá. A propaganda do cristianismo, mais uma ilusão religiosa, é que Jesus ressuscitou e subiu aos céus como sobe um helicóptero e desapareceu da face da terra, e que vai voltar um dia para libertar o povo, a humanidade. Tudo isso é ilusão gritante religiosa cristã. O Edson, como ele é evangélico, ele acredita nessas ilusões, né? Muito bem. Ora, veja aqui, quando surgiu aqui o primeiro movimento, as primeiras raízes do cristianismo, lá no Novo Testamento, quando surgiu aquilo ali, vamos colocar aqui o ponto inicial. O início do cristianismo, ó, aqui, ó, há 2000 anos, correto? Há 2000 anos. Surgiu aqui o cristianismo, né? Vamos lá. Veja aqui. Os cristãos ali primitivos, que estão ali no Novo Testamento, eles eram analfabetos de pai e mãe. Analfabetos de pai e mãe. Eram formados por camponeses judeus. O cristianismo foi formado por camponeses judeus. E estima-se que os camponeses judeus, há 2000 anos, lá na Palestina, esses camponeses eram ali, o índice de analfabetismo era quase de 100%. Eram analfabetos de pai e mãe. Se você for hoje à Palestina e conversar ali com os camponeses judeus hoje, o índice de analfabetismo lá, hoje, ano 2014, é gritante. É muito grande o índice de analfabetismo. Imagine isso há 2000 anos lá na Palestina. Pois bem, então veja aqui, cristãos, pessoas analfabetas, formaram aqui o cristianismo. A vinda de Cristo, de Jesus, a vinda aqui que eles pregavam, depois da morte de Jesus, e até mesmo durante a existência de Jesus, a vinda de Jesus, que está no Novo Testamento, era pregada já para aquele tempo, porque havia ali a dominação romana. Então, os cristãos pregavam já a vinda do Messias, do Salvador, aquele que iria expulsar os romanos da Palestina. A vinda dele já era pregada para aquele tempo. Depois vou mostrar aqui as passagens bíblicas, né? Indicando aí a vinda do Filho do Homem para aquele tempo. Porque a Bíblia, como eu sempre digo, ela é para aquele tempo e não para o futuro, para o porvir. Pois bem, então eles pregavam a vinda do Cristo, do Messias, para aquele tempo, há 2000 anos, e para aquele lugar. Pois bem, ora, Jesus morreu, né? Foi crucificado. Aqui, Jesus morreu, né? Jesus morreu. E após a morte de Jesus, os cristãos continuaram pregando essa bobagem, que Cristo ressuscitou e que Cristo voltará, né? A vinda de Cristo. E aqui é a religião apocalíptica, que é o prenúncio do fim do mundo. Então aqui a vinda de Cristo continuou a ser pregada, a vinda de Cristo continuou a ser pregada pelos seguidores do cristianismo, a vinda de Cristo.
E foi assim, e até hoje é assim, essa ilusão de que Jesus voltará para salvar a humanidade, salvar seu povo, né? Até hoje é assim, e vai continuar sempre sendo assim. Veja, isso aí há 2000 anos, né? Tivemos várias gerações, várias, né? De lá para cá, e nada de Cristo voltar. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1500, o Brasil foi descoberto, né? Entre aspas, pelos portugueses. Os portugueses trouxeram para o Brasil a cultura deles, a língua portuguesa, o vestuário, né? A religião cristã católica, etc. Então o cristianismo chegou ao Brasil em 1500 e não foi trazido por anjinhos com trombetas tocando, não. Foram trazidos pelos portugueses e o cristianismo foi imposto aqui no Brasil. Porque os índios, como são seres humanos também, e os seres humanos criam deuses, os índios criaram seus deuses, criaram suas religiões. E os portugueses vieram aqui e impuseram a religião cristã católica aos índios. Então veja, quando o Brasil chegou aqui, ou quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, correto? Pedro Álvares Cabral, né? Frei Henrique de Coimbra, né? Olha aí o católico aí, né? Pero Vaz de Caminha. Quando eles chegaram aqui em 1500, como os portugueses eram cristãos, naquele tempo os portugueses pregavam a vinda de Cristo, que Jesus estava voltando. Isso em 1500. E aí veio o Brasil colônia, veio o Brasil império, não é isso? O Brasil império, o imperador, Brasil império, Brasil república, etc. No Brasil império, o povo brasileiro aqui, mergulhado no cristianismo, também pregava a mesma coisa, que Jesus já estava chegando ali, já estava voltando, para aquele tempo. E agora veio depois o Brasil República, não é isso? Brasil República. E a mesma coisa, Brasil República. Aqui no Brasil República, que nós estamos, né? No Brasil República, República Federativa do Brasil. O que acontece? Hoje, ano 2014, os cristãos dizem a mesma coisa, né? Ó, ano 2014, não é isso? Os cristãos dizem a mesma coisa há 2000 anos, que Jesus está chegando, que os sinais estão aí. Toda vez é assim, os sinais estão aí desde 2000 anos, os sinais estão aí. E hoje, 2014, a mesma coisa. O Edson, na ilusão religiosa, diz que Jesus vai voltar, está chegando. Só que isso aí, esse discurso, é o mesmo discurso do avô do Edson, que já deve ter morrido, né? Do bisavô dele, que já deve ter morrido. O discurso é o mesmo, que Jesus está chegando para aquele tempo. Pois bem, estamos em 2014, né? 2014. Vamos colocar agora mais 2000 anos aqui. 2014 com mais 2000, nós temos o que, ó? É isso? 4014, não é? Muito bem. No ano 4014, nós, obviamente, já não estaremos aqui. Nenhum ser humano hoje vivo estará aqui no ano 4014. E muito menos que isso. Daqui a 100 anos, nenhum ser humano estará mais aqui, no planeta Terra. Pois bem, em 4014, os cristãos que estiverem aqui, ó, no planeta Terra, vão dizer a mesma coisa, que Jesus está chegando e nunca chega. Vamos colocar aqui 4014, né? Vamos colocar mais 2000 anos. 4, um aqui, ó, 6. No ano 6014, os cristãos que estiverem aqui no planeta Terra vão dizer a mesma coisa, que Jesus está voltando e os sinais estão aí. Tudo isso é o quê? Ilusão religiosa. Jesus nunca vai voltar. Por que Jesus nunca vai voltar? Porque ele não foi. Porque ele não foi. Jesus nunca salvou ninguém. Antes de Jesus, a Palestina
era de uma forma dominada por estrangeiros. Durante a vida do Jesus lendário do Novo Testamento e não da história, a Palestina estava na mesma situação. E depois da morte de Jesus, a Palestina continuou na mesma situação, sempre dominada por estrangeiros, sempre sob o jugo de pessoas alienígenas. Portanto, aí a ilusão religiosa. Nunca Jesus subiu aos céus, ressuscitou, vai voltar para salvar a humanidade. Jesus não conseguiu nem salvar, nem expulsar os romanos da Palestina. Imagine a humanidade. Portanto, aí mais um vídeo explicativo. E o meu amigo Edson aqui, que é evangélico, é o que eu sempre digo, né? Está mais perdido do que segue em tiroteio. Mas eu entendo, né, a situação dele. Eu entendo. E vamos torcer aí para que o Edson abra o olho. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.